Isaías capítulo 48, versículo 10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Eu vivi um tempo na minha vida em que, quando alguém abria a palavra no livro de Jó, em Jeremias, eu chegava na igreja, né, que alguém ia pregar sobre esses dois livros, eu já ficava com o coração apertado. Porque eu vivi um tempo na minha vida que eu falava com Deus assim: Senhor, não quero ler nem Jeremias e nem Jó. Senhor da glória eterna. Todo dia era uma pancada. Todo dia era uma pancada. Todo dia acontecia algo que vinha pra, sabe, que só Deus. E durante um desses dias, em uma dessas notícias, eu falei com o Senhor: meu Deus, eu não vou suportar mais, eu não aguento mais. Todos os dias tem algo tão forte assim para eu lidar, porque eu sempre fui uma pessoa que tive a vida facilitada em todos os sentidos. Até que eu me casei. Eu me casei e fui ver as dificuldades de viver, né, a dois, casamento, a dificuldade de estar casada com um dependente químico, de família, de ter passado por tanta coisa para uma pessoa que sempre teve tudo nas mãos. E eu não entendia que o que Deus estava fazendo era forjando o meu caráter, era me formando em uma mulher de Deus. E para isso eu precisava ter experiências, para isso eu precisava ter conhecimento com o Senhor. Só que eu não entendia dessa forma, mas também era muito sofredor, era muita angústia, era muita pressão para uma nova convertida. Mas eu não largava do Senhor. Eu sempre estava nas campanhas, nas orações, sempre estava nos cultos, presente, conhecendo e querendo mais e mais. Era uma sede que não tinha fim. Eu chegava na presença do Senhor para orar, eu só chorava, eu chorava, eu chorava. Mas era um chorar de querer tanto, de ter tanta sede, como uma corça anseia pelas águas. Assim a minha alma anseia pela tua presença, Senhor. Assim eu me sentia, assim eu me entregava. E, né, no meio dessas aflições, o Senhor me deu essa palavra. Nova convertida, a mania de abrir a palavra. Vou ver o que Deus tem para falar comigo. Irmãos, não façam isso. Tenham conhecimento da palavra de Deus. Não tenha esses tiques. Mas enfim, eu sei, eu ainda tenho, eu confesso que eu tenho. Eu tenho. Às vezes eu tô ali no manto, ali, eu falo: Deus, fala comigo, para abrir. E não é aquilo que eu queria ouvir. Já aconteceu com vocês? Deixa aqui nos comentários e me fala. Se vocês também são assim, ainda ou já foram. Que a irmã aqui ainda é um pouquinho assim. E nesse dia o Senhor me deu essa palavra. Onde Deus relata, né, que nessa época a história conta que Israel se encontrava em idolatrias, em rebeldias, e o Senhor falou e deixou claro que iria acontecer o exílio. E aconteceu. Que então eles foram levados cativos e ficaram em Babilônia durante 70 anos, né? Mas quando eles retornaram, depois dos 70 anos, Israel não voltou a ser tão idólatra como era antes. Porque pecar e errar, todos nós vamos sempre. Mas aquilo que eles aprenderam quando eles retornaram, eles deixaram de ser, vamos dizer assim. Melhoraram em muito. E ali eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo. O que eu estou permitindo acontecer com você não é para sua morte. É para que você tenha experiência. Eu só estou te forjando a minha moldura, o meu jeito. Para quando chegar o tempo e a hora de você falar com autoridade e propriedade daquilo que você viveu e daquilo que você vive. Porque, irmãos, aquilo que você ora, aquilo que você pede a Deus em oração, é levado muito a sério. Cuidado com aquilo que você pede para Deus. E eu pedia muito: Deus, me usa. Senhor, me ajude. Porque era tanta coisa.
Senhor, era tanta fluir, era tanta sede, né, nesse período do primeiro amor. E mesmo assim o Senhor permitia que eu passasse por grandes aflições. Não teve esse negócio de bora maciar que é nova. Não, já foi pro tranco mesmo. E eu tive grandes e profundas experiências com Deus que eu carrego para a vida. E essa palavra de Isaías 48:10 eu levo para a minha vida. E hoje foi um dia na qual eu estava meditando nessa palavra e falando com Deus. Senhor, quantos de nós ainda se encontram sendo forjados, humilhados e também perdidos, né? E sem entender que o Senhor está moldando o vaso, que o Senhor está nos forjando no Senhor e nos enraizando no Senhor. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa, entendam, ser cristão não é fácil, renunciar tudo aquilo que está no mundo e entender e discernir as coisas espiritualmente. Você tem que estar enraizado no Senhor, dentro da sua palavra, dentro daquilo que Deus tem, na direção, no propósito de Deus para as nossas vidas. Então, se você está sendo provado, saiba que é amor. Deus só está te fortalecendo naquilo que você precisa ser fortalecido. Deus não vai permitir que nós sejamos provados além das nossas forças. Há um tempo, Ele vai trazer o refrigério. Ele vai trazer o tempo da bonança. Mas é necessário, porque se Ele está corrigindo, é porque tem muita coisa para ser corrigida, correta em mim e em você. Sejam cheios da autoridade de Deus, usando não somente toda a sua criatividade em conhecimento, mas em experiência com o Senhor no secreto. É no secreto onde Deus nos chama para poder nos mostrar o porquê de tanta coisa, o para quê de tanta coisa. Porque muitas vezes nós perguntamos tanto o porquê, mas na verdade é o para quê. É o conhecimento de Deus em nós. É o fortalecimento do Senhor em nós. Para nos fazer chegar ao fim que nós esperamos. Ao fim que Deus espera de nós. Deus não chamou covardes. Sejam ousados. Ousados em conhecer e em praticar e em fazer a vontade de Deus. Em tudo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Deus abençoe a sua vida.